Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma experiência VIP Áudio Online. Vamos dar um tempinho para as pessoas irem chegando. Nosso convidado também já está chegando. Boa noite! Boa noite, Olá, Ana. João! Tudo bem com você? Tudo bem, Ana, graças a Deus. Pois é, gente, olha, estamos começando mais uma experiência VIP online com o João Ferreira, que é policial civil e é instrutor da Academia de Defesa Social, não é isso, João? De direção operacional. Exatamente, eu sou instrutor dessa disciplina há 12 anos já. Nos cursos de formações eu tenho ministrado aí instrução para os calouros que estão chegando na polícia. Quer dizer que assim, a sua disciplina, ela contempla vários tipos de direção, não é isso, João? Ela contempla a parte da direção ofensiva, né, a evasiva e a defensiva. A direção operacional, ela engloba todos esses três aspectos da condução de veículos automotores. Você pode explicar para a gente o que é cada um desses tipos de direção? A direção ofensiva, ela é vamos dizer assim, uma condução mais dinâmica, mais Para agressiva. perseguições, esse tipo de coisa. Exatamente. A evasiva, ela lhe prepara para você sair de situações críticas, né? Como manobras em espaço reduzido, cavalo de pau à frente, cavalo de pau à ré e por aí vai. E a defensiva, que é o básico, que é exatamente para você prever acidentes e conduzir de uma forma mais segura. E na condução operacional você tem que conduzir das três formas ao mesmo tempo. Nossa! E aí todo mundo que entra para a academia passa pela sua disciplina, né? Para Passa aprender. por essa formação. Até porque você vem do mundo civil, como se diz, e você vai ter viatura com intermitente, com sirene. Você vai aprender como é que você utiliza aquilo ali, o momento que você deve utilizar, como deve ser utilizado, o que fala a legislação sobre isso, as precauções que tem que ser tomadas. Então é um negócio bem minucioso. Agora, Apesar João, do a gente espaço reduzido, a gente tem que fazer o melhor, né, nesse tem período. que se fazer. Bom, mas isso então, assim, pode ser muito útil, né? No momento de incerteza, saber realmente dirigir pode fazer a diferença e não é uma direção comum. Seria esse modo que você ensina, que vamos chamar assim de um modo avançado especial, né? E Inclusive agora eu fui convidado sim, pelo pessoal do sistema prisional, do sistema penitenciário. A gente sim. está montando um curso de capacitação para eles, exatamente nessa questão de a parte off-road, que eles têm viatura 4x4, tem caminhões, aí deslocamento em comboio. A gente está montando isso aí em parceria com eles. Eu creio que daqui para o meio do ano ocorram 2 turmas e antes de dezembro mais 2. Quer dizer que o fato de se o pessoal que, além da gente, né, cidadão comum, que nós precisamos saber essas dicas de segurança. Até a gente está vendo vários vídeos correndo aí na internet durante essa quarentena, né? E vimos que a violência ela piorou, né? Porque os bandidos se aproveitam, Exato. né? De falta de gente na rua. Então, assim, o que a gente precisa fazer para ficar atento na hora de entrar num carro, na hora de sair de uma garagem? O que é preciso ver? Na vida policial você já tem isso aí como premissa, né? Então, se vai estacionar um carro na garagem, sempre você vai estacionar de marcha ré.
Para você, quando sair, você já está posicionado à frente e você ter a visão de onde você está saindo. Quando você está entrando, você tem uma visão de 180 graus para você guardar o seu carro. Enquanto a garagem está fechando, você tem a visão do que tem à sua frente. Onde, se eu porventura vier a estacionar, normalmente, como todo mundo faz, eu vou ficar vulnerável. Por quê? Eu vou ter que estar olhando pelo retrovisor a movimentação, então eu não vou ter a mesma amplitude nem a mesma facilidade de visualizar. Então são algumas cautelas que a gente adota para minimizar o risco. Quer dizer que não vai evitar, você minimiza. Claro. Inclusive tem grandes companhias, grandes indústrias que quando você já vai estacionar o carro no pátio, eles pedem que já seja de ré, né? Viatura, toda ela, a gente parou, seja onde quer que seja. A indicação é que sempre estacione de uma forma que lhe facilite a saída. Porque muitas vezes você vai ter que sair com brevidade e não vai ter aquele tempo para perder com manobra, porque é tempo que você lá na frente pode precisar. Como é que você previne? A gente viu um vídeo que aconteceu muito aí na internet esses dias, que uma moça tinha ido fazer compras e ela sai bem, assim, bem displicente, não olhou e tinha um cara de um lado, outro cara do outro. Enfim, ela foi rendida. Você viu esse vídeo? Vi. Ali é aquela questão. Você viu qualquer elemento de atitude suspeita, você procura sair do local e ir para um local onde tem outras pessoas, né? Ela se confiou, abriu o carro, entrou o primeiro, depois entrou o segundo, então facilitou, né? Facilitou. Você tem aquela questão, estacionar. Nunca estacionar em local ermo, local com pouca iluminação, mesmo que fique um pouco distante de onde você vai, mas é mais seguro você estar no local movimentado, iluminado, né? Normalmente, verifica se tem acesso à câmera, né, de vigilância, porque se porventura seu carro for furtado ou roubado, você vai ter referência daquelas câmeras de segurança para captar as imagens e tentar identificar os elementos. Então, são algumas ações que você toma preventivamente que pode facilitar o não acontecimento daquele crime. Claro, claro. Tem muita gente que ainda acha que por estar dentro do carro fica mais seguro. Então, às vezes, uma pessoa sai do veículo para fazer alguma coisa e a outra fica dentro do carro esperando. É o menos indicado, né? A não ser que você esteja num carro blindado e trave as portas. Aí está tranquilo. Mas, caso contrário, você vai estar vulnerável. Porque, normalmente, você fica no carro. Tem o famoso WhatsApp agora, que é a desgraça do ser humano, né? Você, em qualquer momento que você para fazer alguma coisa, você está ali mexendo no seu celular. Com o telefone na mão, né? E você fica totalmente disperso do que está acontecendo ao seu redor. E um vacilo desse pode ser fatal para você. É verdade. Quer dizer que se você vai esperar uma pessoa e ela foi a algum lugar, o ideal é que você desça e fique por perto num lugar movimentado, não é isso? Exatamente. De preferência você tá. Se você vai descer do carro e uma pessoa vai ficar, o ideal é fechar o carro e sair, né? Então saia do carro e procure um lugar seguro. Fique abrigado. Mas se seu carro for blindado, não tem problema. Fecha, tranca, trava o carro e fica dentro dele tranquilo. Aí não tem problema nenhum. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Claro, claro. Agora, João, outra coisa. Quando você chega numa garagem, por exemplo, no shopping, no estacionamento, como você sabe se agora os vidros são escuros, se você tem alguém dentro do carro do seu lado ou não? Tem alguma dica? Esse é o grande problema. Se o carro está com o motor funcionando, já é um grande alerta, né? Porque normalmente a pessoa vai ficar com o carro funcionando, né? Raríssimas as exceções de você ver. Até porque o sistema de monitoramento do shopping, a vigilância é muito grande, né? A central de monitoração dele é muito boa. Então, ele monitorou, viu alguma atitude suspeita, o agente de segurança vai chegar lá próximo. Isso aí é fato. Então, essa incidência acontecer é remota, né? Mas pode acontecer. De você ser surpreendido numa abordagem de um elemento que está fazendo de conta que está descendo do carro. Então, sempre olhar. Se tiver pessoas
dá outra volta, procura outra vaga, a não ser que seja família, mas tem as características. Né? Se o camarada vai estar com uma esposa e filha, ele não vai fazer uma investida. Então, ou Sim. Mas dois hoje em homens, dia o casal já não é segurança que seja um exatamente casal, é o que eu estou né? dizendo, dois homens, um homem e uma mulher. Então, se você suspeitou de alguma coisa, é melhor dar um giro, procurar um outro local, ou dar uma aguentada ali e espera esse pessoal se afastar para poder você fazer a aproximação. Eu, particularmente, eu procuro sempre estar parando o meu veículo próximo às rampas de acesso ao interior do shopping. Eu não procuro estar muito distante disso aí, até porque demanda uma grande caminhada, então quanto mais próximo eu estiver, mais seguro eu vou estar. Você vai estar, né? Porque você vai estar menos vulnerável, né? E o camarada sabe que a qualquer momento vai estar entrando ou saindo pessoas ali, então ele não vai fazer esse tipo de abordagem. E também pode usar a figura, né, do vigilante, né? Porque tem vários com moto, pedir para ele lhe Exatamente. acompanhar até o carro, né? Exatamente. É uma segurança a mais. Né? O caso de uma atitude suspeita, mas o simples fato de você se Sim. deslocar já inibe a ação. O problema, na maioria dos casos, esses elementos eles agem como fator surpresa. A partir do momento que você modificou o cenário para ele, ele já não se sente numa zona de conforto. Para o Ah, meliante, uma coisa terrível é a película fumê no carro. Por é quê? mesmo? Ele não sabe quem está dentro. Né? Ele não sabe quantas pessoas tem dentro. Ele não sabe o que as pessoas estão fazendo, se estão esboçando alguma reação. Então, para ele, o fator surpresa, quanto mais vulnerável tiver, mais certeza do sucesso ele vai ter. Eles vão nos mais fáceis, né? Exatamente. Outra coisa complicada: trânsito. Sim, Mulher, principalmente. A sim. bolsa em cima do banco. Então, É um tira. convite, né? Sempre tira bolsa, celular, mochila com notebook. Então, bota debaixo do banco. Então, procura tirar do campo de visão o máximo possível. Sim. Eu, normalmente, em vias de 3, 4 faixas, eu sempre procuro a faixa da direita e procuro estacionar ou parar no semáforo o mais próximo da guia. Por quê? Para evitar ser surpreendido por ciclista ou motociclista do meu lado. Então, se ele vai aproximar pelo outro lado e eu vou sempre estar olhando, fazendo uma varredura pelo meu retrovisor interno e o externo. Pois Entendeu? é Então, importante reforçar de novo o que você falou no início, né, João? Que as pessoas não peguem celular na hora de dirigir, exatamente. Então, porque nesse sempre momento pode ser fatal, né? tá com seu campo de visão disponível e livre. Então, certas coisas, certos procedimentos que você adota no início da sua condução vai trazer maior segurança na sua condução propriamente dita, como a sua segurança pessoal no monitoramento da Exato. região aonde você está. Você vai ter uma visão tranquila de 180 graus. Né? Agora, sempre é um olho no padre e outro na missa, como diz o ditado popular. Né? Olhando as Sim. laterais, olhando o retrovisor, olhando para frente, qualquer coisa suspeita, sai. Não deu para sair, arrancar com o carro. Buzina, chama a atenção Tem que do. buzinar, então, no caso desse. Se você Com vê que tem certeza. uma criatura se aproximando, mete a mão na Achou alguma buzina. atitude suspeita, meta a mão na buzina, porque quem está do seu lado vai ser chamado a atenção para visualizar o que está acontecendo do lado. Né? Então, isso, na maioria das vezes, inibe a ação delituosa do meliante. E na condução dessa direção, por exemplo, os sinais, como você falou, né? Certo. Dizem que a gente tem que reduzir enquanto o sinal está vermelho para dar tempo do sinal abrir, mas nem sempre isso é possível, né? Exatamente. Então, normalmente, principalmente à noite, o que é que eu faço? Eu paro um pouco antes do sinal. Quando eu vejo que ele já está. Porque você tem aquela barra de sinalização que mostra o tempo do sinal, que ele tem ainda. Isso. Se você vê que ele já está chegando próximo para chegar no amarelo, você já diminui sua velocidade. Né? Diminua, reduza sensivelmente mesmo. Até que você veja ele já, o vermelho, apagando para entrar no verde, aí você volta a acelerar e tomar. No meu caso, propriamente dito, eu diminuo mais quando eu estou com família. Né? Porque a possibilidade da reação
você com seus familiares no carro já fica mais complicado. Sim. Mas quando eu estou só, é tranquilo. Eu vou, paro normal, prestando atenção, porque eu sempre ando armado. Eu tenho uma Sim. vantagem. Sim. Né? Meu carro é todo no isso-filme, ou seja, já é um ponto negativo para o marginal. Sim. Na maioria das vezes ele não vê, a minha arma sempre está ao meu alcance. Existe a facilidade. Agora, quando eu estou com minha família, aí não. Aí prezo exatamente Claro. pela cautela para garantir a integridade de todos eles. Porque eu Agora, saber agir é uma coisa. sim, mas Agora, expor, preparar né, a eles para uma... família. Exatamente, aí de maneira nenhuma. Claro, claro. Ô, João, e quais são as dicas que você pode dar para gente da direção, né, na conduta do Direção veículo? tem uma definiçãozinha aqui, eu vou dar uma filada. Primeiro, já agradecer aí ao seu convite, Ana, de participar aí desse bate-papo, e a Audi Center Recife por ter me dado esse espaço da gente trocar algumas experiências. Né? Nós que agradecemos a você ter aceito o nosso convite. O conceito que a gente tem de direção defensiva é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo condutor com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes e suas consequências. Né? Certo. Para que isso ocorra, a condução propriamente dita, a gente tem alguns requisitos. Quais são eles? É o conhecimento, são os princípios fundamentais. É o conhecimento do condutor nas regras, leis, no veículo que está conduzindo e os riscos a que ele está sujeito na condução do veículo. Ou seja, de um atropelamento, de uma colisão, de um abarroamento com um ciclista. Então, todas essas previsões, ele tendo essa consciência, conhecendo a legislação e praticando, ele já vai minimizar muito. Né? Vem a questão da habilidade. Né? É o domínio sobre o veículo. Né? Ter noção de espaço, saber onde o carro dele cabe, onde o carro dele não cabe, porque esse é um dos grandes problemas. Né? É mesmo? Principalmente quando você está acostumado a andar com um carro compacto e pega um carro maior. Então, para você fazer uma manobra com esse carro, você não tem a noção de espaço devida. Para estacionar, você também não tem aquela noção de espaço, você vê o espaço, acha que dá. Então, quanto mais vivência no seu carro você tiver, mais facilidade você terá na sua condução. Aí tem a questão da atenção difusa e adequada ao ato de dirigir, que são aqueles ajustes finos que você faz. Retrovisor, banco, encosto de cabeça, cinto. Então, tudo isso aí vai facilitar a sua condução. Por quê? O posicionamento adequado no banco vai facilitar você ao desgaste menor. Ou seja, o seu cansaço, a sua fadiga vai ser atenuado. Porque você no trânsito não é muito difícil de ver. Aquelas pessoas que usam o banco desregulado, ele anda praticamente beijando o volante. Né? É verdade. Existe na boa técnica, para você fazer o ajuste devido do banco, o que é que você faz? O carro que tem embreagem, você pega a sua perna direita, pressiona o pedal de embreagem até o final do pulso, o seu calcanhar vai estar apoiado no assoalho. Beleza? Ajustou o banco aí, tranquilo. Você recolheu sua perna, a sua perna vai estar com uma semiflexão de aproximadamente 30 a 45 graus. Excelente. O que é que isso aí vai evitar? No caso de uma colisão, você ter fratura de membro, dependendo do tipo da colisão, e que você, ao sair do carro e está calçando, vamos dizer assim, um sapato, principalmente as mulheres que gostam daquele escarpão, sapatozinho com sola, fininho, molhou, você vai pisar no pedal de freio. E se o pé não estiver devidamente apoiado no assoalho do veículo, ele vai escapulir. Ou seja, para a embreagem, para o freio. Então, para a questão de segurança, a sua perna sempre flexionada, você vai ter o pulso normal do pedal e o seu calcanhar vai estar apoiado no assoalho do carro. Ou seja, a probabilidade do seu pé escapulir vai ser
mínima. Mínima, né? Então é Verdade. questão de segurança. Aí vem a questão do encosto. Sim. Como é que eu vou fazer a regulagem do encosto? Você vai se sentar confortavelmente, pegar nas duas laterais do volante, como se fosse no ponteiro do relógio, 9,15, certo? Ah, tá. E o seu braço flexionado, semiflexionado, no ângulo de aproximadamente 45 graus. Por quê? Mesmo com o cinto de segurança que tem a trava, no caso de uma colisão, que você haja uma projeção sua para frente, a semiflexão do seu braço ela vai fazer o quê? A absorção do impacto. Entendeu? Olha Porque só. se eu tiver com o braço retesado, Esticado, né? o choque vai ser exatamente aonde? Nas minhas articulações. Vai haver ruptura de articulação com fratura, sem sombra de dúvida. Eu com o braço semiflexionado, eu posso absorver esse impacto sem sofrer essa fratura. Ah, perfeito. Aí vem o ajuste de encosto de cabeça. Sim, O encosto de cabeça, ele deve estar ajustado, o centro dele, ao meio da sua nuca, à altura dos certo, seus olhos. Né? certo. Por que isso? Para, no caso de uma colisão traseira, se o seu encosto de cabeça está mal regulado e ele fica nessa base do crânio, vai acontecer exatamente o quê? O chamado efeito chicote. Que esse encosto de cabeça, a base dele vai servir de alavanca. Você vai ter uma fratura da base do crânio. Nossa. Né? Então ele é feito para proteger isso aqui. No impacto, ele vai voltar e vai ficar protegido. Sim. Não vai haver exatamente esse efeito chicote. Entendeu? Aí vem a questão da aplicabilidade. Né? Ah, A direção defensiva na defesa própria e de terceiros. Aí vem método de dirigir, o preventivo e o corretivo. O correto, já está dizendo lá, é o preventivo. O corretivo já é mostrando que você vai corrigir uma coisa que deu errada. Não é isso? Antecipa os riscos. Ou seja, você prevê a situação. Vamos dar um exemplo. Estou transitando na via, parou um ônibus na minha frente, seja ele escolar ou de passageiro. sim. Há grande probabilidade de descer alguém, cruzar pela frente e atravessar a via. Ou seja, eu sabendo disso, eu já vou me antecipar. Diminuo a velocidade. Né? Se necessário for, eu até paro, já prevendo. E no caso, o corretivo, se ele não fizer isso, ao passar uma pessoa de imediato na frente, frenagem brusca, pode bater na pessoa, pode bater no ônibus. Ou seja, O de trás também pode bater, o né? preventivo você já está tomando a ação antes daquela situação acontecer. Você está tendo a visão de tudo, você está vendo a coisa lá na frente. Né? Perfeito. Aí vem a questão do baixo risco. Baixo risco por quê? Eu estou prevendo o acontecimento, eu já estou me antecipando às minhas ações corretivas. Né? Certo. E exige pouca habilidade. Por quê? Eu não vou ter que intervir de uma forma brusca. Então eu estou tomando a decisão preventivamente, então isso não vai chegar a acontecer. Se eu deixar para acontecer e tomar atitude em cima, vai ser a questão da corretiva, ou seja, vou ter que tomar medidas bruscas, o risco vai aumentar porque eu posso colidir ou eu posso atropelar a pessoa e exige muita habilidade, porque se eu não tiver habilidade, vai haver a colisão, vai haver o atropelamento, então se eu tomar a medida preventivamente, eu não vou precisar corrigir. Ô, João, é o caso daquele pessoal que fica um grudado no outro, aí quando você vê, deu aquele Exatamente. engavetamento Isso aí gigante. tem uma distânciazinha que a gente toma. Eu tomo como referência, vamos lá, tem um carro à minha frente, esse carro passou num poste, certo? Para mim saber se a distância minha está adequada à distância daquele carro, eu vou fazer a contagem 1001, 1002. Se eu chegar naquele mesmo referencial que eu tomei para fazer essa contagem, na contagem de 1002 ou após, eu estou numa distância excelente, a distância padrão. Se eu tiver uma contagem menor do que essa, eu estou muito próximo a ele. Né? Então eu tenho que manter um distanciamento maior. Agora, um dos fatores primordiais para a questão da direção são 3 pilares: o veículo, o condutor e a via. O veículo
O que é que me cabe enquanto condutor? Manutenções periódicas, conhecer o meu carro, apresentou qualquer desgaste, procura-se o concessionário ou o mecânico de confiança para fazer os devidos reparos. Claro. Muitas vezes aí você vê o camarada protelando uma zoadinha, né? Uma zoada na caixa de direção. Além de você aumentar o seu gasto, né? Você vai ter a probabilidade de dar um travamento nesse equipamento. E ficar na mão, né? Não, se ficar na mão ainda tá bom. O problema Ainda é você tá bom. atropelar, matar uma pessoa, colidir com outro carro, por uma coisa que poderia ter sido resolvida num custo bem menor. Então, Claro. preventivamente se trabalhando, você, além de economizar dinheiro, você evita danos, né, ao seu material, ao seu equipamento e a terceiro. Aí vem manutenção de veículo, arranjo individual do condutor. No veículo é importantíssimo aquele ajuste que eu lhe falei do banco. A distância do pedal, a distância do volante. Por quê? Se a pessoa não toma o distanciamento normal, quanto mais próxima ela está do volante, se há um impacto, normalmente você continua o sentido para frente. Não é isso? Deve Então, machucar o rosto todo. não, você né? já vai ter o tranco normal. E se o impacto for de grande monta, a frenagem e a ferragem do seu carro, com o volante e tudo, vai vir para cima de você. Nossa. Você não vai ter esse espaço de segurança para minimizar o seu trauma, né? Então, se você está muito em cima, fratura de membro, costela, vai sair quebrando tudo. Então, é aquela história. O ajuste de retrovisores, principalmente, Sim. para se reduzir os pontos cegos, que é outro problema, né? Tem carros que... E tem pessoas que não sabem regular os retrovisores. Para dizer aqui fica complicado, mas você vai lá no YouTube, procura o videozinho como regular retrovisor, você vai ver os pontos. Você sempre vai buscar a parte da coluna traseira do seu carro como referência, naquela parte interna. Então, se eu regular aquela parte interna na coluna traseira, eu vou ter a abertura no meu campo de visão lateral. Sim. O que é que acontece na maioria das vezes? Você senta no carro, quando você vê o retrovisor, a coluna está na metade do retrovisor do carro, ou seja, você já perdeu a metade do seu campo de visão. Tá me entendendo? É o famoso ponto cego que o pessoal fala, né? Exatamente. Aí você vai ter problemas com motociclistas, né? Você vai ter problemas com carros ao seu lado, que você realmente não vai ver, né? O carro vai aproximar, você vai fazer uma mudança de faixa. Outro grande problema, falta de sinalização. Eu vou fazer a mudança O de pessoal faixa, não usa, né, João? mas é. Aí veja só, o grande problema. Aí você vai para a prática, no meu caso, como policial. Eu estou fazendo um socorro ou indo atender uma ocorrência. Outro grande problema. Eu estou na via com 3 ou 4 faixas. Viatura de emergência com um intermitente de sinal sonoro ligado, o que é que se deve ser feito? Livra-se a faixa da esquerda. Todos os veículos abrem o corredor para esse carro passar. Claro. Só que você tem que sinalizar para quem está do seu lado saber e eu que estou vindo saber qual vai ser a sua atitude. Claro, claro. Muitas vezes a pessoa não sinaliza. O que eu digo na academia sempre, eu digo, pessoal, 10 minutos que você está perdendo fazendo checklist na sua viatura vai evitar um problema seu na rua. Chequem sempre luzes do carro, lâmpada de freio, né? Luz de pisca, luz de alerta. Porque, principalmente você no veículo de emergência, você precisa fazer um deslocamento ou uma mudança de faixa, eu tenho que sinalizar para quem está do meu lado de atrás saber qual vai ser a minha atitude. Claro. E não simplesmente porque eu estou com o intermitente ou sirene ligado, eu vou mudar de faixa ao meu bel prazer, né? A coisa tem que ser feita dentro dos padrões de segurança. É onde eu digo, você como motorista operacional, você tem que usar os 3 princípios, né? A defensiva, a ofensiva e a evasiva. Você tem que saber. Outra coisa que você tem que saber, a leitura de onde você está andando. Você tem que conhecer a via que você vai, né?
até para a economia do seu tempo, do seu combustível. Eu tô, vamos dizer assim, eu estava numa ocorrência no Espinheiro. Eu precisava chegar no Palácio do Governo. Então, você sabe que naquele horário de 11 horas a meio-dia, aquilo ali é um inferno. Então, se eu não tenho conhecimento do local, as melhores vias de acesso e de saída daquela situação, eu vou perder um tempo precioso que o colega que está lá na ocorrência, precisando de mim, eu posso chegar tarde demais. Né? Ou Então, seja, eu o como... pessoal hoje, desculpe interromper, o Não, pessoal hoje não faz mais rotas, né? Não faz roteiros. não. Bota o GPS e vai. Você tem que conhecer as suas rotas possíveis. Né? Eu estou indo pela Avenida Norte. A Avenida Norte, nesse momento, agora deve estar com fluxo grande. Pelo Espinheiro, como é que está? Mas eu tenho rotas alternativas entre a Avenida Norte e Espinheiro. Então, eu vou fazer esse caminho, ou seja, eu tenho que conhecer. Então, as pessoas têm que buscar. Hoje se confia muito no GPS. Né? E que coloca as pessoas numa fria, né? Eu digo a você que eu já passei por poucas e boas. Eu vinha numa situação de Sergipe para cá e resolvi visitar uma família amiga em Maceió. O GPS me jogou dentro de uma favela desgraçada. Eu, depois que tive a oportunidade de trabalhar lá, aí eu digo, o lugar que eu me meti. A pessoa viu que eu estava perdido, uma pessoa, eu fui pedir informação, eu disse, moço, olha, saia daqui, urgente. Nossa! Recalcule sua rota, bote para qualquer canto, agora saia daqui, urgente. Então é aquela história, se confiar no GPS é complicado. Aqui dentro do Recife mesmo, ele bota você em rua sem saída, é terrível. Né? Terrível. É verdade. Então tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Prevenção na condução é tudo. E outra coisa, desarmar o espírito. Você vai para a rua, você não vai para uma guerra. Né? Pois é, João, o pessoal hoje, qualquer coisa, tá saindo do carro para brigar. Buzina é acelerador, né? Esbravejando. A gente normalmente quando sai de casa tem duas mães, né? A mãe da rua e a mãe de origem, de nascimento. Porque é uma coisa absurda. Problema. Outra coisa que interfere muito na questão da condução. Álcool, medicação, né? Noite mal dormidas, problemas pessoais que lhe deixam disperso ao volante. Tudo interfere, né, na direção. Telefone, música, som alto. Então, vamos ouvir música? Vamos ouvir num volumezinho ambiente. Telefone, se for inevitável, se você estiver esperando uma ligação do nascimento do seu filho. Bota lá no Viva Voz, né? No Viva Voz, exatamente. Porque é complicado. Né? A minha esposa teve a infelicidade, o camarada meteu-se na traseira do carro dela. Nossa. Porque estava no telefone. Né? Ele bateu sem frear. Na traseira do meu carro a mesma coisa. Parei, o camarada olhou pro telefone, quando olhou, estava parado na frente dele. Ele meteu na traseira do meu carro. E o que é que acontece? Aí desce o camarada brabo, querendo dar no mundo todo. Meu Deus do céu, é complicado. E esse negócio do motoqueiro que passa pelo espelho do carro? É complicado. É outro grande problema. O condutor de motocicleta, ele esquece que a motocicleta é um veículo automotor. Ou seja, ele atende às regras igual a um veículo normal. Corredor não é avenida. Corredor entre um carro e outro não é avenida de moto. Entendeu? Se faz isso para se ganhar um tempo, mas ele está errado. Ele tem que tomar o posicionamento como se um carro fosse. Atrás do carro. Ô, João, agora também tem uma história que o pessoal saía, né, de moto, pegava a moto, jogava contra o espelho retrovisor para fazer a pessoa parar também. Não tinha uma história dessa? Existe muito mito, né? Tem aquela história de você passa no semáforo, aí um vendedor de pipoca, alguma coisa assim, bota um adesivo no seu carro para no outro sinal você ser abordado. Existe muito mito nisso. Então, se você reduzir a visibilidade de bolsa, celular, já vai ajudar
muito. O que chama atenção Sim. é Mas volume. mas se tiver essa intercorrência, tipo, alguém passar e bater propositalmente no seu espelho, é melhor ir embora, né? A melhor coisa que faz, anota a placa do cidadão, vai à delegacia, resiste um BO que o sistema do Detran é maravilhoso. Né? Você, pela placa do camarada, você vai achar ele, não tem problema, ele pode ir embora voando. Gravou a placazinha, anota, vai à delegacia, resiste um BO, vai ser feito o procedimento, vai se localizar o condutor e ele vai ser chamado à responsabilidade. Então o fato dele ir embora não quer dizer que ele vai passar em brancas nuvens, não. Sim, sim. Vai se Agora, chegar nele sem problema. e se o carro quebrar e você estiver numa rua meio deserta, tal, o que Aí fazer? é o grande problema. Aciona o guincho e saia de lá. Fecha seu carrinho e procura um lugar seguro. Né? Porque ficar exposto, o carro já está quebrado. O cabo não vai conseguir levar o carro nas costas. Né? O máximo que ele vai conseguir é tirar alguma coisa dentro dele. Mas se está travado, procura um lugar ali próximo ao carro, um lugar seguro. Agora, não ficar dando mole. É como eu digo, Sim. a conduta de um policial já fica... Porque o camarada está, além de estar guarnecido, tem... Mas aí a gente está falando para nós, pobres mortais, tá? Mas aí é onde eu estou dizendo. Aí sai, procura um lugar seguro, se possível no visual do seu carro, e chama socorro. Não tem o que se fazer. Mesma coisa para pneu. O fato de você ficar no carro não vai dizer que seu carro está seguro. Não, você vai estar tão vulnerável quanto seu carro. Então, claro. É melhor ficar só o carro vulnerável, porque o seguro cobre. E você está resguardando a sua integridade e depois corre atrás do prejuízo. A mesma coisa do pneu, né? Quando o pneu fura, você chama o socorro, se você não souber trocar, e sai de perto. Dependendo da situação, né, você pode dar uma puxada para um local mais seguro, mais iluminado, dependendo de onde baixe o pneu. Dependendo de onde baixe, sim, até para facilitar o seu trabalho. Se for um lugar muito esquisito, eu não aconselho. Eu prefiro gastar o dinheiro de comprar um pneu do que perder a minha vida ou perder meu carro. Claro. Então eu vou perder o pneu, vou à borracharia, troco o pneu e tranquilo, depois eu providencio a reposição. Então o risco de você ter o prejuízo de um pneu é bem melhor do que você perder sua vida ou seu bem maior. Né? Sem dúvida. Então seu bem maior em primeiro plano, não tenha dúvida disso. E o que fazer se uma pessoa bater em você, ou você, sem querer bater, aconteceu uma colisão e a pessoa sair desestabilizada dentro do carro, esbravejando? A primeira providência é manter a calma. Né? Se você tiver culpa, vai falar, errei, né? Vamos ver qual é a melhor forma de resolver isso aqui. Né? Chama para um acordo, garanta você que a partir do momento que o camarada vem esbravejando e você vem na sua mansidão, na sua calma, tentando resolver, ele vai fazer a primeira vez, na segunda ele vai baixar o tom e vai ver que pode se resolver no diálogo para que resolver no grito. Então, dá para se resolver. Agora, aquela história. Se a coisa... 190. Polícia. A Polícia Federal está resolvendo o problema do Covid. E vai embora de lá, né, João? Mas é o que eu estou dizendo. Não, você se afasta, vai para um lugar seguro onde tem pessoas e tranquilo. Chama a polícia, até porque vai precisar. No caso, a polícia não. Você vai chamar a CTTU. A polícia, se você for sofrer a ameaça. A perícia, no caso, ela só vem, a perícia policial, ela só vem se houver lesão corporal. Vítimas, né? Se for só dano material, é o agente de trânsito da CTTU aqui em Recife, especificamente. Mas isso aí é tranquilo. Então, normalmente você consegue desarmar na sua receptividade do cidadão. Tudo depende da forma como você aborda e como você vai repelir aquela agressão verbal do cidadão. Ele vai ver, eu sei que o senhor está de cabeça quente, eu estou errado, vamos procurar resolver da melhor forma? Não tem remédio melhor, não.
E se Aprendi for uma o coisa, contrário, se a pessoa não quiser admitir o erro? mas aí é o que eu estou dizendo, perícia. Chama o agente de trânsito, vai fazer o croquis e a justiça resolve isso aí com uma facilidade tamanha. Vai ser Tranquilo, feito né? mapazinho? Não tem problema. Né? Hoje, a gente tem as ferramentas jurídicas para resolver tudo. Vai ter que ter uma paciênciazinha, vai perder um tempinho, vai lá, pega os orçamentos, vai no juizado especial. Mas vai Volta, resolver, né? resolve, sem sombra de dúvida. É meio Olha, moroso, porque a procura, a demanda é grande, mas é resolve. grande, né? Mas, Mas João, tem resolve. mais alguma dica pra gente aí? A questão de cadeirinha de criança. Né? Sim, Sempre existe aquela dúvida terrível. Bebê conforto tem que estar preso no cinto, ele tem que estar posicionado. A criança de costa para a rua, né? Ele não pode estar olhando para a rua. Crianças até 7 anos e meio tem que estar no assento de elevação. Acima de 7 anos e meio ele pode usar o cinto normal. Né? sim. Então, prevenção sempre. Eu tive alguns exemplos, inclusive em casa. Eu batia muito essa tecla com minha filha. Ela relutou muito. Nessa colisão que teve com a minha esposa, ela tinha tirado o cinto. Aí se projetou no banco, se machucou. Hoje, duvido ela entrar no carro e não pôr o cinto. Não, aprende, mas é aquela história. Então, sempre preze pela segurança. Né? Preze pela segurança. O ajuste no banco do condutor, Sim. a gente pensa que não, mas é uma segurança a mais. Né? Porque você fica, vamos dizer assim, envolvido pelo banco, você não fica solto. Com essa simples adequação, você fica justo no banco. Em viatura policial, normalmente, em deslocamento na cidade de ocorrência, eu não uso cinto. Aí o Perfeito. pessoal, não, mas a legislação de trânsito, eu digo, não, eu compreendo. Mas é uma questão de segurança minha. Por quê? Quando você está num carro descaracterizado, a visão do marginal é uma. Quando você está num carro caracterizado, o vagabundo sabe que ali é polícia. Então ele vai para cima de tu e tu não vai ter a segunda chance Não para vai reagir. dar tempo de tirar cinto. Então, quanto mais rápido... Tem algumas técnicas que você tira o cinto rápido? Tem. Lá no curso de formação a gente mostra como é que faz. Você se desvencilha rápido. Por quê? Se você não utilizar a técnica para sair, você vai se enganchar no cinto. Eu estou com o cinto, bati o cinto, se eu tentar sair do carro eu vou ficar preso no meu ombro esquerdo se o cinto estiver no lado do motorista e no meu ombro direito se eu estiver do lado do passageiro. Tenho como desvencilhar o cinto? Tenho. Eu vou colocar a minha mão em cima do meu peito, por baixo da fita do cinto, bati a mão no cinto, eu jogo ele para fora. E eu saio. Ou seja, uma simples técnica que você emprega e você já consegue resolve, desvencilhar. né? Ô, Já João, ajuda. me diz uma coisa. E assim, o pessoal que está assistindo essa live, ela fica disponível depois também Certo? no perfil da Áudio. Outras pessoas vão assistir, vai para o meu blog também. Se tiver alguém que estiver assistindo e tiver interesse de fazer um curso de direção defensiva, enfim, da direção operacional mesmo, não a ofensiva, mas para aprender a se sair de situações. Você ministra esse curso? Sim, a gente tem uma equipe que a gente pode montar um curso no perfil da pessoa dentro do que ela precisa. Né? A gente E pode qual é o montar contato isso. que a pessoa pode fazer? É através do telefone? Pode ligar para o meu celular, sem problema. Por favor, pode falar. 81 DDD, o 99977 4667. Falar com o João Ferreira. João Ferreira, eu quero agradecer a sua participação. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foram dicas preciosas, viu? Precisando, amiga, estamos aqui às ordens. Pode mandar. Em nome da Audi Center Recife, nosso muito obrigada também, viu? E esperamos muito em breve poder fazer um desse pessoalmente para nossos clientes. Tá ok. A gente pode ajustar isso aí sem problema nenhum.
Tá Tá ok, bom? então, João, muito obrigada. Feliz São João para você e para sua família e Muito para agradecido. todos da Academia de Defesa Social também. Nosso muito obrigado por ter liberado o João. Tá ok, meu amigo. Um Obrigada, abração. João. Para vocês que nos acompanharam, uma boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Até mais, pessoal.